leia a vida dos santos. Quando eu li, o primeiro livro que eu li, Santa Teresinha, A História de uma Alma. Depois eu li as visões de Ana Catarina de Emmerich. Não sei se já ouviram falar dessa, é uma beata, Ana Catarina de Emmerich, alemã. Ana Catarina de Emmerich, ela não saía da cama, né, só alimentava da Eucaristia, mais ou menos igual a Lola. Que é tipo, na história da Lola cita ela. É mais ou menos como a Lola. E aí ela tem visões, ela vai ter visões. Bom, deixa claro uma coisa aqui, gente. A igreja tem uma coisa que é a revelação privada, ou seja, aquilo que Deus revela a cada um de nós. Pode me permitir ter uma visão, mas a estas revelações a igreja não nos obriga a acreditar, porque são revelações privadas. Aquilo que nós temos como obrigação de acreditar pela fé católica é aquilo que é a revelação pública da vida de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que os apóstolos anunciaram, aquilo que está nos evangelhos, aquilo que está na tradição, na Bíblia, na tradição oral da igreja. Ou seja, é tudo aquilo que o Senhor revelou desde os profetas, Antigo Testamento, até a morte do último apóstolo. Ou seja, essa revelação pública. Né? Agora, essas revelações privadas, elas acontecem, mas a igreja não nos obriga a acreditar. Mas isso não quer dizer que elas não sejam verdade. Tá? Então, assim, deixar isso claro. Então, essa Ana Catarina de Emmerich, ela tinha as visões da vida de Jesus, da infância de Jesus, de Nossa Senhora, dos apóstolos, enfim. Então, nas datas especiais da igreja, por exemplo, Páscoa, então elas tinham as visões de como que Jesus passou na paixão, né? As festas da infância de Jesus, então ela tinha as visões da infância. Então você lê o texto, aí o primeiro livro que eu li foi Paixão, Morte e Ressurreição do Cordeiro de Deus. São as visões de Ana Catarina sobre essa parte. Então vai falar da infância até a morte e a ressurreição de Jesus, enfim. E aí você vê ela narrando os fatos, os acontecimentos da paixão. Né? O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi baseado parte nesse livro. Escrito dela. E aí você vê aquilo, você fala, você vê o evangelho, aquilo que você lê nos evangelhos, você vê, a imagem fica mais clara você lendo. Já quero ver isso daí. O livro. O de Nossa Senhora conta a história da infância de Nossa Senhora. Né? Então, tem umas coisas assim que são surpreendentes. Né? Tem um relato dela, alguns relatos, por exemplo, da paixão, ela narra que ela viu a cruz de Nosso Senhor, né? E que a cruz ela não era do tamanho de Nosso Senhor, porque a cruz era para Barrabás. E ela narra que ela vê que quando o Senhor foi colocado, e isso está muito relatado, mostrado no filme da Paixão de Cristo, quando o Senhor é colocado na cruz, né, tem a marca do prego, porque como era a crucifixão? A cruz era preparada para aquele pessoa que ia ser crucificado. Quem ia ser crucificado era Barrabás. Né, quer que solte quem? Barrabás ou Jesus? Barrabás já ia ser crucificado. Já era condenado. Solta Barrabás. Então a cruz era para Barrabás. Então, e aí tinha um buraco, a marca onde entraram os pregos na cruz. Então, nas mãos, enfim, coloca Nosso Senhor, ela narra que coloca Nosso Senhor, amarra uma corda, coloca Nosso Senhor, e aí perfura ali aquela mão. E aí quando estica o outro, a marca do prego está mais longe, porque a cruz não era do tamanho dele, era a cruz, o Senhor, isso mostra muito claro que o Senhor veio carregar a nossa culpa. E aí ela narra a cena que quando vai colocar, né, não tinha, não chegava, e aí eles tiveram que puxar os braços até, né, abrir, deslocar, não quebra os ossos, lógico, né, mas os músculos se abrem, né, enfim, e para chegar ali. Então ela vai narrando essas coisas, ela narra a infância de Nossa Senhora. Inclusive tem uma cruz, hoje em dia eles têm feito assim, a cruz de Jesus, como seria... Tem algumas imagens assim, sim. Parecida à crucificação mesmo, né? Em que fica o lado torto, tudo por esse. Tem um outro fato interessante para fechar esse de Santa Catarina de Emmerich, que quando ela, nos escritos dela sobre Nossa Senhora, ela narra que ela viu
quando o evangelista João levou Nossa Senhora para sua casa. Logo depois, né, da morte, né, de Jesus, quando ele entrega Maria a ele, né, mulher, eis aí o teu filho, enfim, aquilo, e ele leva, logo depois de todos aqueles eventos, a ressurreição, enfim, ela vai morar com São João em Éfeso. E aí ela narra, essa mulher nunca saiu da Alemanha, e ela narra a casa de Nossa Senhora. Ela fala, eu vi São João com Nossa Senhora nesta casa, a casa era desta forma, tinha um pequeno altar onde se celebrava a Eucaristia, né? Aí se relata a sala, aí fala que atrás da casa havia uma pequena, estou narrando com minhas palavras, né? Mas havia uma subida, e ali ela narra que Nossa Senhora, ela ia ali nas sextas-feiras, subindo aquele caminho ali, meditando a paixão de Cristo, o que ele sofreu na paixão, ou seja, a primeira via sacra, vamos dizer assim, né? E aí subia ali, enfim, e aí ela narra isso. Aí ela fala, eu vejo esta casa que fica nesse lugar, perto de tal lugar, nesse ponto. Pronto. Depois de um tempo, alguns, não sei se historiadores, agora me fugiu, arqueólogos, enfim, foram nesse local onde ela narrou, e ela nunca tinha saído da Alemanha, eles vão lá e encontram a casa. E a casa, você pode pesquisar na internet, Casa de Nossa Senhora. Visitação, essa casa está do jeito que ela narrou, e essa casa hoje é aberta à visitação até hoje. E era exatamente como exatamente, o altar do mesmo lugar, a inclinação, a montanha. Então, assim... é uma fé rica demais. E sabe o que mais me impressiona, Yato? Eu ouvi essa frase outro dia e ficou muito na minha cabeça. É que, se você tem dúvida, é só ver. Quando a fé é vivida, colocada em prática, as virtudes que a igreja prega, como a pessoa já se transforma. Sim. Né? Como existe ali uma transformação de pessoa mesmo. Então, como não acreditar nisso? Uma igreja que tudo que ela prega ali, ela traz o bem para o ser humano. Como que a gente consegue melhorar com a graça de Deus, é claro. Sim. Mas só vivendo as virtudes que a igreja coloca. E aí é um outro ponto. A dica para as pessoas que estão na dúvida. Venham viver, mesmo nas dúvidas, venham viver de forma legítima, é lógico, a vida sacramental da igreja. E a vida sacramental te aumenta as suas virtudes, né? Te faz você ser uma pessoa mais virtuosa. Então, qual é a nossa grande luta, a nossa briga, né, como católicos? A gente luta contra o demônio, contra a carne e contra o mundo.